Bom dia! Sexta-feira, 27 de setembro. Estamos aqui na última sexta-feira do mês de setembro de 2024. Que loucura, hein? Como tá passando rápido, não só eu tô com essa sensação. Na terça-feira próxima, estamos em outubro. Adentramos o último trimestre do ano. Olha, dá para fazer bastante coisa, hein? E hoje, Café com a Gi vai conversar com Pedro Anjos, um querido que eu tive a oportunidade de conhecer através da Silêncio, também fez Café com a Gi esse mês. Uma querida que também veio do Jorge Dantola, da Mariela Galo. Então, assim, uma rede de relacionamentos que foi chegando, foi ampliando, muito gostoso. Sempre digo, o universo é sábio e generoso. Sempre envia as pessoas que precisamos, mais do que as pessoas que a gente quer estar ali junto. Então, é muito gostoso. A gente vai ampliando essa conexão, essa rede de conexão. É muito gostoso. E hoje eu vou bater um papo com ele, que é a partir da experiência dele. Então a gente vai falar aí sobre, hoje é o 46º Café com a Gi, reescrever história, desenvolvimento e transição de carreira. Então, como é que a gente pode reescrever a história, principalmente porque muitos de nós estamos construídos, criados, ensinados para termos uma carreira, um início, uma vida, para fazer tudo daquele jeito, um roteiro pronto, estabelecido. Mas tudo isso não vamos falar de um texto de vida dieta e à medida que as coisas foram mudando, a gente foi vivendo mais, melhor. Olha, meu convidado já chegou. E à medida que a gente foi, ampliando o nosso caminho de vida, a gente percebeu que também dá para reescrever a história, porque a gente passou a viver mais e melhor. Então tudo isso compensa. A gente pode fazer tanto desenvolvimento de carreira como transição de carreira. E o Pedro, alguém que teve a experiência, ele viveu na pele, que é cuidar e desenvolver de uma carreira e depois fazer a transição de carreira também. Vamos conversar com ele. E o Pedro, ele foi executivo também, e hoje ele é especialista em desenvolvimento profissional e transição de carreira. Então, aquilo que o cliente chega para ele e ele está precisando, ele tem lá no seu repertório, na sua caixa de ferramentas, oportunidades e caminhos para se desenvolver. Então, vou convidá-lo. Pedro, você já fez a solicitação? Porque não está me deixando convidá-lo. Por que será? Ah, tá aqui a solicitação, por isso. Vamos ver. Já está por aqui. Vamos lá, entrar ao vivo. Algum perrengue nada chique da tecnologia. Pedro, me diz aí se chegou alguma mensagem, alguma coisa. Olha só que interessante. Não está me deixando aceitar o seu pedido, Pedro. Olha que interessante. Nós vamos descobrir o que está acontecendo, gente. Calma aí. Enquanto isso, vai chamando os amigos, os inimigos, os familiares, todo mundo para poder participar. Realmente não está funcionando. Por que será? Pedro está dizendo que você não pode participar. Estamos com... Gente, está uma chuva aqui em São Berlondres e São Bernardo do Campo. Vamos lá. Deu mais uma solicitação. E... realmente não está indo. Ou veio? Opa, veio, deu certo! Tecnologia. Agora sim. Tecnologias. Agora sim. Está me vendo, está me ouvindo? Perfeitamente.
mente, por aí também. Se alguém tiver aí com a gente, quiser dar um sinal de que está tudo bem, som, imagem, nós que somos high-tech, né? Eu pelo menos sou super high-tech, nossa, meu Deus do céu, só sigo o básico para dar certo, mas tranquilo. Pedro, muito obrigada por aceitar esse convite, tomar esse café. Eu não sei como está aí na sua região, aqui em São Berlondres está uma chuva, um tempo cinza, bem a cara de São Bernardo do Campo, né? Aquela coisa bem bonita. Eu estou aqui em São Paulo, aqui capital, né? Bem na zona oeste, e tá um tempo nublado, tá quente e tá garoando aqui. Acho que a chuva tá vindo aí das suas bandas para cá. E ó, Dando para chegar. muito feliz de estar aqui, obrigado aí pelo convite. É sempre gostoso a gente trocar ideia, né? Porque esse é um tema aí que, particularmente para mim, é bastante motivador e desafiante, né? E parabéns aí pelo Café com Gi, né? Hoje é o número... 46º café. Olha só, eu fico pensando quantas histórias que você já colecionou, coletou. Isso daqui dá uma... Não digo nem que é inteligência artificial, uma inteligência real, na prática, como você fala, né? Que dá para ajudar muita gente, muita coisa legal. Né? Quem sabe não vai se tornar um livro, né? O Café com a Gi. Então, assim, são muitas histórias, são muitas pessoas, né? Então, eu tenho um caderno, né? Que eu sou a pessoa da escrita, adoro caderno, adoro as coisas ainda, sou bem analógica para algumas coisas. E eu sempre faço os meus resumos nesse caderno, né? De cada um ali dos cafés. Então, eu vou passando ali e falo, nossa, gente, olha quanta história, olha essa pessoa, quem veio. Hoje mesmo, quando eu iniciei, né, eu falei que você foi uma pessoa querida que chegou pela Nocilene, que a Nocilene que chegou pelo Jorge, pela Mariela, né? Os 4 estavam comigo hoje nesse mês de setembro. Eu falei, olha que delícia, como a rede vai se ampliando, a gente vai tendo a oportunidade. E eu tenho uma crença, uma máxima que eu sempre repito e digo o universo é sábio e generoso, né? Então, pelo menos para mim, ele tem sido muito generoso e tem me proporcionado conhecer pessoas incríveis, assim, que eu tenho adorado conhecer, trocar. Enfim, como a gente vai ampliando o repertório a partir dessas trocas, né? Então é muito É muito gostoso. legal isso, né? Você comentou e a gente se conheceu através da Lucilene no evento lá do Grupo de Excelência em Coaching, lá do lançamento do livro, né? E foi muito legal, porque você sabe, ao longo dessa minha trajetória, vai fazer 2 anos que eu redesenhei o meu negócio e a minha empresa agora não, já vai fazer 2 anos, chama-se Keep Moving, Educação e Desenvolvimento Profissional. E isso que você falou, de a gente ir se conectando do universo, eu acredito muito que você se manter em movimento faz com que as coisas aconteçam. O próprio universo nos ajuda, né? Então, manter em movimento é um negócio importante. E a gente estava em movimento, se conectou, se conheceu e trocamos ideias e já estamos construindo várias coisas aí, trocas ricas aí de experiências, conhecimentos, e que eu espero que aqui nesse papo a gente ajude quem está nos acompanhando agora ou depois, né, a se beneficiar aí das nossas experiências aí. Exatamente. Eu acredito muito nisso também. A vida é movimento. O que a vida quer da gente é coragem, é movimento. Então, a gente estava aqui relembrando, né? Hoje mesmo eu estava vendo de manhã uma pesquisa que em 1920, nossa expectativa de vida era de 34 anos, né? Que em 2070 a gente já vai chegar aí, provavelmente, a expectativa de 83 para 84 anos. Então, quer dizer, a questão de desenvolvimento e transição de carreira, ela foi se ampliando à medida que a gente foi passando o tempo e as coisas foram acontecendo de forma diferente, proporcionando a gente viver mais e, claro, e melhor também. A gente tem mais recurso, a gente tem muito mais uma vida abundante, a gente tem diversos caminhos, então a gente foi meio que se adaptando a tudo isso e fazendo esse desenvolvimento e essa carreira. E você é a prova viva de que é totalmente possível acontecer, que a gente pode, sim, reescrever a própria história, e a gente vai redescobrindo aí como desenvolver, fazer uma transição de carreira. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você foi aí de 37 anos de carreira executiva, né, de carreira dentro de empresa, do mundo corporativo, e migrou para o outro lado, contribuindo com as pessoas do lado de fora, né? Como é que foi para você o sentimento, que deu medo, não deu? Como que foi aí esse processo? Como é que você reescreveu a sua história, sua própria história? Olha, Gi, você sabe que quando a gente está no dia a dia do mundo corporativo, ainda anteontem eu conversei com uma executiva
e a gente estava conversando do momento de carreira, ela está bem na carreira, etc., mas tem aquele vazio, aquele sentimento de que falta algo, que é normal, né? E que a gente sempre isso, quando bem orientado, nos ajuda a impulsionar para o crescimento. E o que eu sempre noto, e aconteceu comigo, é que quando a gente está nesse dia a dia corporativo, a gente está trabalhando e está ajudando a resolver muitos problemas da empresa, do cliente, do colaborador, dos stakeholders, mas a gente fica por último na lista de prioridade, né? E as pessoas falam, poxa, eu gostaria de fazer, de ter, de construir, de criar, mas fica num dia, sabe? Fica lá no anexo 47 do subconsciente, e eu falo assim, olha, a gente precisa colocar isso no papel, na tela, em algum lugar, nem que sejam pecinhas soltas, porque isso vai te tirando da sua cabeça e vai te dando uma clareza de um possível mapa, de uma possível figura que você vai montar e que isso faz o sentido da sua vida. Às vezes, esse dia a dia que a gente, cada dia tem a sua jornada, você tira a sua pecinha para resolver aquele dia, mas você não vê o todo montado. Então, e a gente tem uma falsa impressão, alguns poucos, eu diria que muitos, muito poucos, conseguem fazer esse trabalho sozinho. Então a pessoa fala, eu sei os meus pontos fracos, eu sei o que eu preciso, né? Mas eu sempre brinco, né, que Deus nos deu dois olhos na frente. A gente enxerga para frente, mas a gente não enxerga as nossas costas. E às vezes tem alguém lá atrás enxergando e te dando dicas, né? E isso daí pode ajudar a enriquecer. Às vezes, um esforço de desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade, etc., às vezes não é tão necessário naquele item do que você acha que é, porque aí fica sob o seu julgamento. E aí, quando eu estava na minha jornada, eu costumo brincar, eu estou 10 anos agora como um empreendedor, né? Autônomo nessa área de desenvolvimento profissional e educação. E quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha uma série de planos, mas não dava tempo. Isso virava ansiedade. E eu pela minha característica, depois olhando todo esse processo, eu vi que eu não vestia a camisa da empresa, eu era tatuado. E aí existe uma coisa boa e uma coisa não tão boa. Porque hoje a gente vê assim, a necessidade de você conectar os seus valores, os seus motivadores, aos valores e motivações, objetivos da empresa, do negócio, etc. Quando você está muito desconectado disso, você enfrenta conflitos. Só que a gente muitas vezes não tem consciência, a gente começa a ter sentimentos, emoções negativas, que isso no dia a dia e sob pressão nos leva, muitas vezes, se não bem cuidado, a problemas que a gente está vendo aí disparadamente grandes, né, de saúde mental. Por outro lado, quando isso é muito atrelado, quando você está muito conectado, muito ligado aos seus valores, princípios, motivadores, era meu caso, a empresa, era uma empresa japonesa, NEC, que a gente se casou assim, foi um negócio maravilhoso, né? Aí também tem um perigo, porque você começa a confundir a sua identidade com a da corporação. E a gente é a gente. Eu costumo falar, não é nem brincar, é falar que a gente é muito maior do que qualquer empresa. Porque a gente é a nossa maior empresa, a gente é o nosso maior empreendimento. E aí o que acontece na minha jornada? Eu, ao longo de 37 anos, eu comecei como engenheiro, fui até executivo, e eu comecei assim, eu falei, eu vou entrar numa empresa, vou ficar um ano, vou tirar meu sabático, ia juntar um dinheirinho, ia para fora do país, ia viajar de mochila, não sei o que, não tem nada a ver comigo. E aí a empresa, não sei, tinha um mosquitinho do bem lá que me picou e ela ia me dando desafios a cada ciclo, a cada ano. E eu fui vivendo ao longo de 37 anos vários períodos, né? De altas, de baixas, de desafios, de crescimento, de diminuição. Então, vários desafios e várias atividades, várias áreas, várias posições, etc. Só que chegou num ponto da minha vida que eu via já,
isso daí quando eu estava com meus 59, faz 10 anos, né? Que aquilo não estava me motivando mais, por mais que eu tivesse vários desafios. E eu falei assim, poxa, o que vai acontecer comigo, né? Eu vi assim, eu tinha um desejo, eu falei, eu não gostaria de ser demitido, se dependesse do Pedro. Faz parte, faz parte. Realmente é prático, assim, é bem produto. Por outro lado, a empresa passava por vários desafios. Eu falei, bom, eu vou sair dessa empresa. Eu estava há 37 anos. Eu vou sair se a empresa me demitir, se eu pedir a demissão. Como eu não tinha interesse de mudar de emprego, eu falava, ou se eu morrer. Bom, morrer eu não quero. Eu acho que se eu puder pedir para o Papai do Céu, eu quero ficar mais. Né? A empresa, espero que não demita. Né? E aí surgiu uma oportunidade de uma grande reestruturação que eu consegui fazer um bom acordo. E aí eu saí. Agradável, né? Conseguiu deixar todos os lados de bem. Só que quando a gente está nesse momento, não é assim tão fácil e tão claro, né? E aí eu vejo assim, muitos profissionais, principalmente aqueles que têm bastante tempo de empresa ou de mercado ou no mesmo ramo de atuação, é natural que a pessoa comece a ter insegurança, porque a gente olha o mundo que a gente vive, totalmente complexo, bem caótico, né? A pessoa fala, poxa, eu tive toda uma jornada, eu vou abrir mão disso, o que vai acontecer comigo? Eu preciso, tenho família, tenho que pagar as contas, plano de saúde, tem um monte de coisa, né? O medo começa a tomar conta e ele fica maior do que o desejo de atender às suas necessidades. E aí eu tomei uma decisão, na hora, assim, eu falei, olha, é o tipo, segura na mão de Deus e vai, né? Exatamente, só vai. E olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi até uma figura que eu trago comigo desse momento, que é um grupo de pássaros numa plataforma. Não é nem pássaros, são patinhos ou pintinhos, né? E tem um precipício e o mar. E aí tem um deles saltando assim e batendo asinha. Né? Depois eu fui viver isso daí num presente que eu me dei com a esposa, com amigos, né? Lá em Las Vegas, que a gente pegou uma tirolesa que você vai voando, né? E eu falei, olha eu voando aqui, né? Então, isso daí, a sensação de liberdade, você ser dono das suas escolhas, não ficar refém de questão de um salário, de uma posição, de um status, né? Isso daí é super importante. E daí veio a criação de histórias também, né? E aí é legal, vamos explorar isso daí. Deixa eu ver como é que você quer tocar a conversa, porque senão eu vou longe aqui. Não, isso é ótimo, é muito gostoso da gente ouvir o quanto que é possível a gente aprender. E quando a gente fala de reescrever, né, a história, como é que eu posso reescrever a história? E o meu E uma café. das coisas, eu estou aqui também, ó, tomando um cafezinho, delícia. Uma coisa que eu ouço muito de clientes quando falam querem trabalhar a transição de carreira, tem sempre uma crença no sentido de, nossa, mas eu vou começar do zero, eu vou refazer tudo. E a gente nunca recomeça do zero, a gente não começa do zero ou recomeça do zero, não tem como, porque a gente tem um repertório, imagina, você com 37 anos de história de corporativo, para fazer essa transição, claro, e é natural que venha o medo, o desconforto, a angústia, porque a gente está indo para o novo. Né? A gente está indo para algo que a gente nunca viveu, então é natural falar como. Muito provavelmente lá atrás também, à medida que a empresa ia te dando os desafios, em algum momento você se perguntava: será que eu vou dar conta desse aqui? Será que vai dar certo? E você foi ultrapassando. É que a sensação de estar numa empresa, né, nos dá ali uma falsa sensação de segurança. Eu estou aqui garantido, mas ninguém está garantido. Né? Você falava, poxa, eu não gostaria de passar pela experiência de ser demitido. Então, o que eu posso fazer para não precisar ser demitido? Como é que eu vou conduzir essa saída e não passar por essa experiência? Então, só que dá trabalho a gente ir pensando nas oportunidades, no caminho, como é que eu faço esse plano, como é que eu desenho. E ninguém quer estar querendo o ônus, todo mundo só quer o bônus, né? Aí é fácil. Você falou um negócio chave. E muitas vezes, quando eu estou trabalhando com os clientes, né, tem alguns que estão no momento que desejam fazer uma mudança, não é nem uma transição, querem mudar de empresa. E eu falo o seguinte, tudo é projeto. Então, você quer mudar de empresa,
ou não estou satisfeito com a cultura, com o meu líder, ou com o trabalho que eu faço, você não é obrigado a carregar esse peso para sempre, né? Ou esperar que as circunstâncias ou o destino decidam por você. Então, é questão de criar um projeto. Como você pode criar um projeto estruturado, orientado, para construir tijolinho por tijolinho a busca desse novo objetivo? Porque é o que você falou, dá trabalho, mas é super legal. E trabalho, até a própria física, né? Explica, trabalho é energia, né? Então, a gente precisa dedicar energia, né? Então, é super legal essa abordagem. E eu vejo assim, né? A gente hoje, nessa complexidade que vive, eu costumo falar o seguinte, eu acredito muito nisso, que a gente tem dois tópicos importantes na vida da gente. Um deles é a rotina. E outro deles são os projetos. A rotina, tem gente que adora, tem gente que detesta. E o que acontece? A rotina é aquela coisa que a gente faz no dia a dia, mas é o que paga as contas da gente. Então, às vezes eu posso gostar, eu posso não gostar, né? Se eu não gosto, eu tenho que encarar aquilo, falar, poxa, aquilo está pagando as minhas contas, né? Seja o trabalho às vezes monótono, mas e tem quem goste. Agora, os projetos são aquelas coisas que nos dão visão de futuro. Então, eles não pagam a conta hoje, mas eles criam o nosso futuro. Então, quando eu tenho um projeto, esses projetos vão virar a rotina do amanhã. Então, se eu tiver só rotina e não criar projeto, a minha tendência é de declinar, é curva de maturidade e declínio. Então, se eu tiver um conjunto de rotinas e projetos, eu vou sempre alternando as coisas, né? E essas rotinas e projetos, eu olho assim, muitos profissionais, a gente vê assim, até pela dinâmica do mundo tão complexo, rápido, não preciso nem ser repetitivo aí do que a gente vive, não precisa nem ler, né? A gente vê o seguinte, empresa da moda sempre está lançando uma coisa nova. A indústria automobilística sempre lançando modelos novos. Às vezes modelos, às vezes linhas novas e às vezes indo para o novo, para o híbrido, para o elétrico, etc. A tecnologia, todo ano tem os mega lançamentos. As coisas novas, né, acontecendo, inteligência artificial, de 2 anos para cá, uma revolução absurda. E aí eu olho, né, para mim, para você, para as pessoas que estão nos vendo, para os clientes, eu falo assim, qual é o seu novo produto do ano? O que você está lançando para o ano que vem? Então, de novo, eu estou na minha rotina, eu tenho que entregar aquilo que eu tenho compromisso, que já não é fácil, mas eu tenho que estar pensando no novo modelo, no novo lançamento que eu vou fazer, para que eu me torne uma pessoa que esteja alinhada com o mercado e pronta para contribuir, com dar soluções que ajudem as pessoas a se beneficiarem disso. Então, essas duas coisas, né, dá trabalho. Então, só que é legal você trocar esse dar trabalho por uma coisa prazerosa. Imagina você acordar de manhã, você fala assim, poxa, eu tenho minha rotina, meu dia a dia, mas eu sei que hoje eu estou pondo mais um tijolinho naquela plantinha, mais uma aguinha naquela florzinha que vai brotar lá na frente. Então, é isso que eu vejo como motivadores que faz a vida ficar melhor e valer a pena. Exatamente. E encontrar esse caminho à medida que o tempo vai passando, né? Porque senão a gente se acomoda. Por isso que é energia, é movimento, dá trabalho, mas é muito prazeroso e libertador, né? Te dá autonomia, te dá visibilidade de outras possibilidades do mundo. Então amplia a percepção. Eu falo que sempre amplia a percepção e expande o coração, né? Porque faz caber mais um monte de coisa. Então a gente vai Você aprender. é danado, hein? Gostei. É muito bom. Então a gente amplia e expande. Fala, a gente vai conseguindo caminhar de uma maneira diferente pela vida. E até porque, Pedro, eu não sei se você, provavelmente você deve ter vivido isso em algum momento da vida. Eu também vim de uma formação que a gente tinha que trabalhar, crescer, se aposentar naquela empresa, né, e fazer, e tinha um roteiro pronto para a gente. Aquele checklist já estava ali. E aí, de repente, a minha vida não seguiu o checklist. Eu falei, amor, agora tem aqui uma mudança. Eu falei, agora o que eu faço com tudo isso? Não segui o checklist, vou ter que criar o próprio roteiro, né? Então, e a gente está vivendo essa possibilidade de viver o próprio roteiro. Então, eu não preciso mais passar tanto tempo no mundo corporativo. Eu também vivi o mundo corporativo por 12 anos.
Então, foi fundamental para que eu pudesse hoje trabalhar prestando serviço para as empresas. É muito gostoso. A gente começa, sai da faculdade, estágio, empresa, né? Então, já é o caminho mais natural ali. Então, eu aprendi, entrei na área de recursos humanos, não havia planejado a carreira, e de repente eu já estava trabalhando com treinamento e desenvolvimento, me apaixonei e falei, nossa, gente, é aqui mesmo que eu quero ficar. Já entendi que é o que a vida quer de mim. Pronto, adorei. E aí a gente vai reescrevendo essa história. Então, quando a gente fez o título aqui do nosso encontro, eu falei, caramba, há tanto tempo eu já venho reescrevendo a minha história, de certa maneira. A gente já está reescrevendo a história, né? Então, a gente está ali o tempo inteiro fazendo essa, reescrevendo, mudando, fazendo essa transição. Então, é muito gostoso, mas dá trabalho. Porque eu percebo que as pessoas, às vezes, querem as fórmulas mágicas, né? Aquela coisa, uau, vai ser agora, né? Até porque a gente tem muita oferta de vida fácil sendo aí ofertado no mercado. E não funciona, gente, não funciona, não tem mágica. A vida, ela é, né, de movimento, ela é de trabalho. É isso ela quer da gente, a gente tem esse gostinho de conseguir, porque isso afeta a motivação, a autoestima. Então, a gente precisa dessa caminhada. Na sua experiência, o que foi o maior desafio de sair do corporativo para essa transição? O que doeu mais deixar? Que você está... Foi o medo. Foi o medo. Porque eu tinha toda uma história construída e eu tinha o medo do que... Eu tinha aquela coisa como é que fala? Quando está colado, né? A sua identidade com a empresa, etc. Fazer esse descolamento. Deslocamento. Né? Descolamento. Estava assim, soldado, né? Então, eu tinha claro para mim que eu não tinha vontade, a minha vontade não era mudar de empresa, ou eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu tinha medo, né? Porque se a gente olha, principalmente quando a pessoa constrói uma jornada corporativa, eu lembro muito bem que no início eu sentia assim, uma pessoa, somos humanos, pessoas mais do que profissionais, que tinha mais competência do que era demandado na empresa. Eu sentia que sobrava. Então, eu ia dar aula à noite, eu arrumava coisas, não sei quanto. Depois, ao longo do tempo, eu fui ganhando responsabilidades. Né? E essas responsabilidades, né, junto com... Você tem o benefício de remuneração, etc., né? Não que fosse assim... No meu caso, não foi assim absurdo, como vários valores que a gente vê hoje. E aí chega uma hora que você fala assim, poxa, o que eu tenho aqui, eu vou ter dificuldade de ter em outro lugar. Então, eu vou perder remuneração, vou perder benefícios que eu tenho, o plano de saúde pode ter problema, não sei quanto. Tudo isso viram fatores que acabam te agarrando. Tinha até um filme na época lá, que é o George Clooney lá, que demitia as pessoas lá faz tempo, né? E eu vejo que ele entrevista um senhorzinho lá no fim, que ele foi demitido lá no processo todo, e ele estava a pé da vida. Ele falava assim, na entrevista de saída, era uma empresa terceirizada que fazia isso. Ele falava assim, o que eu vou fazer nessa altura do campeonato? Né? E aí o George Clooney, que era veterano, né, de fazer essa coisa de outplacement, ele falava para ele o seguinte, quando você era jovem, qual que era o seu grande sonho? E ele falava assim, eu queria ser chefe de cozinha, eu gostava de coisas gourmet, etc. E ele falava assim, quanto te pagaram para você desistir dos seus sonhos? Então, isso aí fez o cara olhar e falar, pô, por que não? Eu posso voltar e construir, reescrever a minha história. Então, um dos medos que eu tinha era essa questão de, nessa altura do campeonato, eu adoro trabalhar principalmente quando a gente faz o que gosta. E fazer o que gosta não é só fazer coisa gostosa, inclui o que vem junto. Inclui o que vem junto. Não existe nada do ideal. Então, a gente precisa fazer o que não gosta também, viu? Então, o que acontece? Quando eu olhava assim, eu falava assim, eu estou com meus 5,9. Eu não tenho o tempo que eu tinha aos 20 e poucos anos de reconstruir a vida. Então, o medo é de você estar tomando uma decisão e depois essa decisão, se não der certo, né, você ficar pior do que estava. Por outro lado, né, e aí vem aquela coisa, né, os prós e
contras, o ganhos e perdas e assim por diante. E aí vem aquela coisa, e se eu também não fizer nada? E você falou da questão da zona de conforto, queira ou não, até por mais que esteja instável ou não no seu trabalho, você tem lá um trabalho, tem uma remuneração, etc. Isso daí nos agarra uma zona de conforto, né? Total. Que, de certa forma, Pedro, eu adoro zona de conforto, desde que a zona de conforto se amplie, Isso. porque eu busco fazer com que a minha zona de conforto fique cada vez maior. Maior. Agora, se você fica lá preso nessa zona de conforto, ela vai começando a virar uma zona de desgosto, porque você começa a não enxergar nada. Falar, para lá eu tenho risco, para lá é problema, para lá o fulano não deu certo. E aí você não faz nada por coisas que ficam rodando na sua cabeça. E aí, quando você abordou também a questão de mudança, de aproveitar, começar do zero, né? É impressionante como a gente transfere muita coisa para aquilo que você vai fazer. É absurdo, muitas vezes a gente não enxerga. Então, eu venci essa barreira do medo e foi uma decisão, segura na mão de Deus e vai. Eu falei, poxa, começa e vai. E aí eu decidi mudar de um negócio que era business, que era tecnologia, TI, telecom, etc. E eu vi que na minha fase de vida me motivava muito a questão de trabalhar com pessoas. E aí eu fui conhecer o grupo de excelência em coaching do Conselho Regional de Administração. Depois tive a oportunidade de coordenar esse grupo por 4 anos. Fui para a Associação Brasileira de RH e eu fui conversar e viver com gente que tem o foco em desenvolvimento de pessoas, etc. E aí eu via quanta coisa que eu levava para lá e que ajudava. Sim. E da sua experiência. Principalmente a estruturação das coisas, a vivência de liderança, etc. E do outro lado, eu via tanta coisa que eles tinham para me ensinar que me motivava a ir para frente e aprender. Então, aí você entra num processo de construção. E aí, o que acontece, Gi? Essa coisa do medo, na hora que você começa a caminhar, o medo vai, ele dissipa, porque você entra em movimento, e no movimento você começa a construir. Sim. E o que você também falou daquela carreira, aquela vida profissional, que a gente tinha um script, um roteiro, eu costumo dizer, né, uma frase assim já bem batida até, que a gente tinha um caminho que era um trilho, você seguia aquele trilho. Você tinha uma carreira que entrava, depois batalhava lá dentro da cultura da empresa, você tinha as escadinhas para subir, depois você ia ou para o especialista, ou para o executivo, ou para não sei aonde. E hoje o que eu vejo, a gente não tem mais trilho, a gente tem trilhas. Tanto que a gente vê trilha de carreira, trilha de aprendizado, a pessoa desenha a trilha, o caminho que ela quer seguir nos estudos dela, e aí você constrói o seu próprio roteiro. Isso, para quem já tem uma certa rodagem, é um pouco complicado, porque você tem que se desconstruir. Para quem é jovem, às vezes, a gente precisa ajudá-los a não ficar pulando de um galho para o outro, porque aí você não cria a musculatura, não cria as cicatrizes, né, do aprendizado. E o fato de a gente poder navegar nesse mundo de trilhas são possibilidades e oportunidades que nos dão longevidade profissional, nos dão motivação para tocar a vida no dia a dia e assim por diante. E nessa hora, quando eu fiz a transição, eu cheguei, pensei comigo, falei, eu vou criar um projeto. Lembra que a gente falou de projeto? Eu vou criar um projeto e naquela época, eu estava com meus 5.9 e entrar nos 60, eu decidi, vai ser o Revolution 6.0. O Revolution, porque eu fui a CLT a vida inteira. E eu estava indo para uma carreira solo, que é uma revolução para mim. Então, quando a gente olha, até fazendo uma analogia com o mercado financeiro, eles falam assim, quando você é jovem, sua carteira de investimentos, ou um pouquinho que você investe, põe mais no variável, menos no fixo, no conservador. Mas quando você está lá na frente, né, é o contrário, né? Você não vai arriscar as suas finanças, seu patrimônio. Profissionalmente, eu fiz o inverso. Eu falei, poxa, eu tinha um negócio que era, entre aspas, estável, e fui para um negócio que agora a minha receita é mês a mês, tem altos e baixos. Né? Mas só que tem uma outra componente.
né? A componente da satisfação, da independência. Depende da fase da vida, a gente busca coisas diferentes. E é legal a gente estar conhecendo ou descobrindo, né, o que importa para a gente naquela fase da vida, porque aquilo vai nortear. Então, quando eu fiz essa transição, isso daí me fez olhar para trás e ver a minha história, que eu não tinha tempo. Fantástico. Eu nunca tinha feito um plano de não sei quanto tal, né? Tem pessoas que conseguem fazer, eu não conseguia. E eu falava assim, poxa, se tivesse alguém me ajudado, eu ia ter muito mais possibilidades, porque tinha coisas que eu poderia já ter testado antes, tirado da minha cabeça do idealismo, né? E já colocado outras no lugar. Fica muito no ideal e esquece do real, né? E aí você faz essa construção, e eu não curto muito, quer dizer, o Steve Jobs, ele traz um ensinamento fantástico, apesar do jeito dele assim não ser assim muito agressivo, além do meu jeito de ser, mas ele falava assim, conectar os pontos. Você conecta os pontos olhando para trás. E é Exatamente. muito legal. Eu trabalho com os profissionais, as profissionais, e eu faço o exercício de começar a montar a sua história. Olha os episódios que você viveu, né? E você pega esses episódios, principalmente aquilo que te machucou, né? Porque, de certa forma, te machucou, mas você saiu de lá. Então, teve um aprendizado, né? E aí, quando você começa a ver o que foi feito, o que aconteceu, parece que a tua história vai fazendo sentido, né? E aí você se encontra. E quando você se encontra, você enxerga a tua essência maior. Fala, bom, o meu negócio, a minha essência é essa. E aí não importa para onde eu vou, né? Porque eu vou buscar aquilo que a minha voz interior está me informando. E o que a gente está fazendo é só um meio de responder essa voz interior. E isso é muito bacana. É muito lindo. Tem um exercício que eu faço sempre, assim, estou sempre revisitando ele, sugiro, porque ele é bem profundo, mas quando você fala isso de ligar os pontos, olhar para trás, o quanto que isso é importante, porque às vezes a gente esquece da história, a gente esquece do que aconteceu, então a gente às vezes precisa relembrar dessas coisas importantes. Então, no momento de decisão, se eu olho para trás e começo a conectar esses pontos, né, e tem um exercício do necrológico, que é a gente realmente, num momento ali muito seu, no profundo ali, é você sentar com você e se projetar para o seu último dia de vida. Então, é você se colocar lá na frente e sentar ali, né? A hora da verdade, é como se você olha para trás, você vai estar satisfeito com o que você construiu, os pontos que estavam lá atrás fizeram sentido, né? E quando a gente faz exercício, às vezes a gente leva um susto gigante, porque se hoje fosse o último dia, será que eu ia estar satisfeita? Será que eu ia dar aquele tapinha nas costas e falar parabéns, fez um belo trabalho? E aí você fala, bom, eu ainda não estaria satisfeita, então daqui eu posso sair e começar a reescrever essa história fazendo de um jeito diferente. Eu gosto muito quando o Cortella brinca, que ele fala que quando ele morrer, ele quer que Deus diga para ele, parabéns, você foi Cortella, né? Tudo que você tinha para ser Cortella. Então, se eu também gostaria que ele dissesse, olha, parabéns, você foi Gisele nessa existência que cabia ser Gisele. Então, a gente fazer esse exercício é fundamental. Então, ligando sempre os pontos. Então, se eu estou num momento de dúvida, de questionamento, de desânimo, não vou, estou com medo, está tomando conta, ansiedade, angústia, senta, eu sempre brinco, se leva para tomar um café, senta com você, reescreve, olha para a sua história, olha para tudo que foi, como foi, as dores e as delícias dessa trajetória e dessa história, e começa, vai ali do zero, fala, caramba, quanta coisa legal, peraí, eu tenho um ponto de partida aqui, sim, então tem muita coisa legal que vai me fortalecer. Então, esse exercício com a gente mesmo, e a gente não foi ensinado a isso, né, Pedro, ao longo da nossa história. A gente, que bom, eu falo que a gente está vivendo a melhor época da humanidade, porque a gente tem recurso, tem pessoas maravilhosas que nos ajudam, a gente tem como buscar ajuda. Então, claro, todo o excesso pode nos fazer se perder também, mas se a gente tiver ali um cuidado, um carinho, você consegue encontrar caminhos e pessoas que vão te ajudar maravilhosamente bem. Então, você vai conseguir fazer essa transição de forma muito assertiva. Então, a gente tem que aproveitar o melhor que o mundo está nos oferecendo, porque realmente a gente está numa abundância de recurso que é muito bom. Até porque a vida é muito abundante mesmo, né? Olha, puxa, sensacional o que você falou. E eu vou pegar no que você falou, desse exercício lá de a gente... Lógico. Será que o que eu fiz
o que é uma vida que valeu a pena a minha vida, etc. Né? Tem uma outra coisa que eu aprendi, foi até numa mentoria que eu fiz aí com um profissional lá dos Estados Unidos, foi online, Shihzad Shamini, que é da inteligência positiva. E ele tem um exercício que é assim, você pega uma foto sua de criança antes dos anos, por aí. Né? Foto de criança, ela representa a sua essência. Né? A gente ainda é aquela criança. O que a gente fez ao longo da vida foi criar as armaduras, as cascas das porradas que a gente vai levando. Né? Então, quando a gente se critica muito, quando você está naquele momento lá pesado, abre essa foto e olha. Na realidade, você está se criticando, você está batendo naquela criancinha. Né? Então, olha para ela. Ela tem a pura essência de você. Então, cuida dessa essência. E do outro lado, você imagina você, não precisa ser no leito de morte ainda, mas você imagina você lá mais velho e sábio. Né? E você está num momento difícil e você pega você lá para frente e senta e conversa. Se hoje, na posição que você está, você me olhando, que conselho você daria para mim? Porque às vezes a gente está preso em um negócio que daqui 5 anos não faz sentido nenhum. Né? A vida é muito maior do que os problemas que a gente vive, até financeiros, às vezes de alguns relacionamentos, etc. Né? E essa sabedoria, o que eu vejo, Gi, é que essas coisas a gente consegue fazer mais facilmente com ajuda. Porque sozinho a gente escapa, seja por qual motivo for. Às vezes você não explora o quanto deve ser explorado para te levar para uma expansão de consciência e para uma ação que te leve para um passo melhor, né? A conhecer melhor, se descobrir melhor para produzir uma jornada que faça mais sentido, né? E eu vejo assim, a gente tem muita opção hoje, isso talvez dificulte. Por outro lado, para mim, a grande equação a gente pode fazer muitas escolhas e aí como que fecha essa conta? Essa conta no sentido de que eu quero ser gourmet, eu quero ser... Não importa o que você vai fazer, mas você tem que pagar as suas contas do dia a dia, você tem que viver, tem que buscar uma qualidade de vida. Como você resolve essa equação de uma forma mais equilibrada possível, para não ficar refém financeiramente e para não ficar também... do outro lado, uma pessoa idealista e passando dificuldade. Né? Então, eu vejo que é muito... a gente tem um exercício que a gente costuma fazer, que ele é baseado naquela ferramenta japonesa lá chamada Ikigai, que é a razão de ser. E quando eu trabalho a razão de ser da pessoa, eu costumo fazer uma associação, que eu divido essa razão de ser em 2 metades. Uma dela, que é muito da autodescoberta, e a outra dela é o olhar para fora. Né? Então, às vezes, eu vejo as pessoas entram em determinada crise e se aprofundam no autoconhecimento e vai, e deixam de fazer uma série de coisas porque precisam se autodescobrir. Né? Tudo bem, eu vejo que o autoconhecimento, a descoberta, isso é a vida inteira. Talvez em outra vida você continue também, né? Só que a gente está vivendo aqui e agora. Então a gente precisa conjugar as 2 coisas, né? O interiorizar e o exteriorizar. É o respirar, o inspirar e o expirar. Né? Então a gente tem que olhar para dentro, ver esses pontinhos da nossa história, o que faz sentido, o que eu sou bom, o que eu amo fazer, o que eu faço. E a gente descobrir o que é bom é difícil, porque, de novo, né, a gente não enxerga as costas. Né? Mas isso daí a gente escuta dos sinais que as pessoas nos dão. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, esse negócio você faz aí de uma forma tão legal, e para você aquilo que você é bom, você não acha que você é bom porque você faz tão naturalmente. Né? E aí, você, no autoconhecimento, você deixa de perceber isso como uma fortaleza. Né? E, do outro lado, você olhar como que o mundo pode usar isso que eu sou bom. Porque aí eu vou afinar, vou alinhar
como eu posso ser valorizado. E quando a gente olha o mundo do trabalho hoje, a gente tem coisas que ainda estão em transição, e muitas, modelo de trabalho, modelo de empresa, modelo de negócio. O que, que acontece? A empresa te contrata, você tem que se encaixar num papel que eles descreveram. Então, nesse de se encaixar, às vezes você não se encaixa perfeitamente, óbvio. Talvez você, para se encaixar, você tem que construir mais coisas. Depois que você se engaja, entra nessa empresa, a empresa está em mutação nesse mundo maluco. Quando você entra lá, você já não é mais exigido daquilo, é exigido de outras coisas, né? Ou seja, é tudo muito dinâmico. Então, a gente tem que se conhecer bem para fazer esse alinhamento e produzir a melhor solução, agregar o melhor valor para que todos ganhem. Porque a gente vive num ecossistema, né? E a gente tem que ver como a gente contribui isso de uma forma mais benéfica possível para que todos tenham benefício disso e nós também. Então, esse é o jogo legal. É muito legal, e assim, e aí quando a gente fala que para a gente não fazer sozinho, eu acho que quando a gente faz dentro de um processo que é estruturado, alguém está nos acompanhando, que eu sempre digo, né, para os meus clientes, eu não trabalho para você, eu trabalho com você. Então a gente vai junto ali, porque quando a gente tem alguém para dividir esse espaço e que vai nos puxando, que vai ali nos conduzindo, eu falo que dá não o autoconhecimento ele vai ser a vida inteira, mas quando você tem algum projeto importante ali de vida, ter alguém para ir junto com você nesse pedaço ali da vida é fundamental, porque ele não vai ser sozinho e pode ser muito divertido. Então ter alguém para ir conduzindo a gente, né, não precisa ser sofrido. Então a gente partilha isso dentro de um processo estruturado, porque o autoconhecimento é fundamental, mas o que tem poder mesmo é o fazer. Então, os meus resultados estão atrelados ao fazer. Eu vou saber se a minha vida mudou ou não a partir das minhas ações, porque a consciência é muito importante. Só que sem a transformação, ela não ajuda em nada. Então, eu posso entrar num lugar só de ficar me maltratando porque eu tomei consciência que eu não sou tão legal nisso, mas eu não entro em ação para fazer a transformação. Então, é esse trabalho, acho que em paralelo, né? Eu vou me conhecendo e vou fazendo a transformação. E aí, às vezes, em algum momento, a gente dá um perrengue, opa, eu preciso de ajuda aqui de alguém para me conduzir, aí eu vou de novo, né? E nós, como seres ajudas dentro desses processos, a gente tanto conduz quanto também é conduzido, né? Eu também preciso de ajuda para ir caminhando nesse processo. Então, é fundamental. E aí, nós estamos aqui já há 45 minutos do nosso tempo, olha que delícia, muito bom. Vai passando tanto que a gente dá vontade de ficar mais tempo, né? Então, para a gente ir fechando esse nosso café aqui com a Gi, que muito gostoso. E aí você vai lembrando de mais coisa, tem mais assunto, vai puxando, né? Então, Tem assim, muita não é coisa aí. muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Isso Tem para trás e muita para frente também. Né? Que você fala, caramba, tem um monte, olha o que tanto ainda de possibilidade, né? Fala, nossa, peraí, deixa eu construir aqui o segundo tempo de novo, tem um monte de coisa legal, né? Deixa eu fazer. Então é muito bom. Eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, pegando até da sua experiência, o que que você deixa de exemplo a partir da sua experiência para quem quer fazer, para quem quer reescrever a história. Né? Você já deu várias dicas aqui, mas essa que fecha do coração, né? A criança, quando você encontrou lá com sua criança, está orgulhosa do adulto que você se transformou hoje? Está alinhado, né? O que que você deixa aí de contribuição para que as pessoas possam se inspirar e, principalmente, entrar em ação, tomar a coragem de fazer a mudança, de ir em busca, né? O que que você deixa aqui para a gente como aí uma contribuição aqui final para a gente fazer aí desse próximo para frente bem diferente e melhor, né? Porque insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. Então, para ter resultado diferente, coisas diferentes precisam ser feitas. Não tem como. A conta não fecha. Gi, você é danado. Eu gosto da sua abordagem, porque você consegue pôr as pecinhas de um jeito muito didático, muito fácil de entender. Parabéns para a tua audiência, para a turma que está nos vendo, né? Que se beneficia dessa troca, né? Olha, eu vejo o seguinte, eu não quero de forma alguma dar conselho, porque eu sou um ser humano também, eu tenho minhas crises, eu tenho as minhas buscas, mas eu tenho um aprendizado de consciência disso, né? Essa autoconsciência. O que eu vejo é o seguinte, primeiro, sempre é tempo de você escrever a sua história. Jamais a gente está vendo pessoas que, se você conversa, eu estava vendo outro dia, questão de ansiedade, o país é um dos maiores, mais ansiosos do mundo,
burnout, 30% dos trabalhadores estão sofrendo, 30% é um terço. Você tem 40 milhões de CLT, né? Você pega isso daí, é um número absurdo, 13 milhões aí, né? Então, o que eu vejo, né? Muito disso daqui tem a ver com desalinhamento. Você, o externo com o interno, você está em conflito, e isso começa a te machucar, começa a doer. Então, Deus nos fez, eu acredito de novo, né? Não sei se eu comentei, nessa minha redescoberta, quando a gente olha para trás e vai vendo as coisas o que eu fiz, por que eu fiz, por que eu faço o que eu faço, etc. Eu trago para mim o seguinte, né? Que a gente veio aqui para aprender, para crescer e para espalhar as sementinhas desse aprendizado, compartilhar. Então, eu sempre me pergunto, eu estou aprendendo? Eu estou crescendo, me expandindo, me tornando melhor? Eu estou compartilhando? Então, eu vou olhando esses 3 componentes, e daí sai, por exemplo, a minha missão, sai o meu propósito de vida, sai dessas 3 coisinhas básicas, né? Quando eu tenho clareza disso, eu começo a olhar e falar assim, poxa, se não está legal, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para que hoje seja o melhor dia da minha vida daqui para frente, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo, principalmente quem está na jornada, pense no seguinte, né? Tem uma das consultorias, a McKinsey, né, que fala das 3 curvas, né? Ele fala o seguinte, o teu negócio hoje é o que paga as contas, o de amanhã, a melhoria que você precisa fazer, é lançar um novo modelo, e o depois de amanhã é aquilo que vai te destruir. Qual o negócio que vai te tirar do mercado? Se você não pensar nesse negócio que vai te tirar do mercado, tem outra pessoa pensando e vai te tirar do mercado. Os CEOs normalmente não têm tempo para esse último, por isso muitos deles rodam, né? Porque eles mal e mal conseguem ir até o segundo. Então, se a gente olhar, eu estou insatisfeito hoje, o que eu preciso e posso fazer? Eu não sou obrigado a carregar. Deus não mandou a gente aqui para ser insatisfeito na vida, né? Então, a nossa atitude é a única coisa que a gente tem que pode fazer para tornar a nossa vida melhor, porque o resto a gente não muda nada. O mundo está em guerra, o clima está com problema, os vírus estão voando por aí, a gente não tem, a gente tem que ter a nossa atitude de o que a gente faz perante a isso. Então, não importa a fase primeira, não importa a fase do momento de vida que você está, qual é a sua próxima história? E eu olho assim, cria um filme, a gente é alimentado por histórias, eu acredito assim, se você está construindo uma vida bacana, você tem história para contar. Não precisa pensar em best-seller, não. Tem história para contar. Aí, o que acontece? Você terminou o ano, olha para o ano e fala, que história eu conto desse ano? Foi um drama, foi uma comédia, foi mistério, foi suspense, foi ação, foi tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Eu dou risada, eu choro. Qual a história que eu conto? Aí, o que eu aprendi desse filme que rodou esse ano? Na hora que eu olho o que eu aprendi, eu vou começar o ano que vem, eu falo, o ano que vem eu vou lançar o meu novo filme. Ele vai tratar do quê? Então eu vou tirar, não quero drama, não quero mais, menos, né? Então eu vou começar a criar um novo filme. Esse novo filme vai ter 12 episódios, né? Cada mês vai ter o seu episódio, e lá no fim do ano eu vou ver o que deu desse negócio. Exatamente. Então cria a sua história. Você tem o poder de criar. Para a pessoa que é mais jovem, eu vejo assim, que aprendizado que você está construindo. Então, lembra do aprender, crescer e compartilhar. Você comentou bem sabiamente, né, que a gente tem que aprender, tem que dar tempo de aprender. Você não faz as coisas do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite. Então, a gente tem, quando é criança, leva tombo, chora, aí papai e mamãe, levanta, dá uma risadinha, você acredita neles, vai tentando até acertar. Então, a gente tem que aprender. Então, no comecinho da nossa jornada, o importante é você adquirir repertório. Então, qual a história, né, que você vai construir para colocar para você novos repertórios, de forma que você possa contribuir da melhor forma possível onde você está atuando. Então, são esses 2 pontos. Sempre é tempo de começar a sua história. Experimente, a gente está numa fase de experimentação.
E essa é uma das coisas que eu tenho e tive muita dificuldade, porque eu vivi um modelo de economia, um modelo de mercado profissional, que o planejamento, às vezes o planejamento tinha caso que era quase metade da execução. O cara Exato. errou no planejamento, acabou o projeto. Para E tudo, né? hoje o mundo muda tanto que se você demorar muito para planejar, você já perdeu o bonde. Então experimente, faça coisas que tenham baixo risco, muito aprendizado e vá ajustando ao longo da jornada. Fantástico. Eu quero muito, à medida que a gente vai ampliando a percepção e expandindo o coração, né? Então, maravilhoso. Muito obrigada. Como eu sempre gosto de relembrar, cada pessoa que passa aqui comigo, ela me entrega o recurso mais sagrado do planeta, que é o tempo. Então, assim, você nos entregou o seu tempo, além do tempo, conhecimento e experiência. Foi um compartilhar. Então, proporcionando aí o nosso aprendizado. Então, sensacional, super obrigada. Quem esteve aqui com a gente, quem vai assistir no gravado. Então, tem exercícios aqui, tem dicas, assim, riquíssimas, valiosíssimas que o Pedro deixa com a gente. Agradeço muito e que seja uma sexta-feira aí maravilhosa, impecável, um final de semana abençoado, um final de mês incrível e que a gente possa escrever uma bela história a partir de terça-feira, que é um mês novo, que está inteirinho para a gente, para nos receber, assim, lindamente. Então, vai ser maravilhoso e incrível. Muito obrigada mesmo, assim, de coração. Foi uma delícia, sempre muito bom poder compartilhar e trocar, né? Obrigada. Gi, muito obrigado você pela oportunidade de estar aqui dividindo essa vivência, essa experiência, que possamos tomar mais cafés juntos. E assim, é muito bom estar participando desse momento e, mais uma vez, parabéns por esse trabalho que você está fazendo aí, de juntar essas histórias e criando um livro lindo aí de experiência que pode contribuir com muita gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que, de alguma forma, pode se beneficiar de alguma das coisas que a gente está aí discutindo e trocando. Um grande abraço e a gente nos vê aí. E até mais. Obrigada, gente. Ótima sexta. Obrigada.